E aí eu falei, poxa, a sacada já está envidraçada e tal, já vai economizar. Mas aí o cliente olhou e falou assim, peraí, Karina, mas olha, eu vou precisar de uma boa manutenção aqui. Então Perfeito. ele já entendia mais ou menos. Você via que o silicone estava soltando, alguns detalhes, que aí ele foi puxar, ele falou, tá vendo? Eu falei, é verdade. Então Tá são vendo? coisas que... Isso. Entendi que Você fala. sabe quem ele segue, né? Você sabe quem ele segue, né? É isso aí. É. Aí nessa hora eu tenho certeza absoluta, pelo que eu conheço, minha amiga há longos anos, ela falou assim: eu também tenho Com a certeza. solução desse Com problema. certeza, com Vou te certeza. indicar um manutencista. Aí é nessas horas que ela me chama. Aí ele vai chegar lá e fala, eu já sigo ele já. Por isso que eu sei disso. Não, bacana. E o mais interessante é que esse papo acaba ficando um pouco mais descontraído, porque a gente sempre gosta de colocar aqui que é para as pessoas ficar em casa realmente e absorver esse conhecimento. Então, muitas das vezes as pessoas param na frente da TV, né? Tem uns que assistem no celular, outros assistem na televisão, e acham que o papo Descomplicando a Vidraçaria vai ser só sobre vidros, ou sobre então. técnicas, ou sobre medidas, ou sobre folgas de vidro e acessórios e códigos, e não. A nossa ideia é trazer esse bate-papo do dia a dia. E assim, já que você tocou assim, em assuntos abrangentes, Boa. eu tenho uma pergunta para ela. Como corretor, eu quero saber sua opinião. Hoje a gente vê muita gente que é influente no digital que fala que o aluguel compensa mais do que a compra da casa. Não, Eu preciso saber qual que é a isso sua Ele opinião falou sobre isso. bonito. Que Esse é isso? meu garoto. Jamais. Não, isso aí já era tema já bem antigo, há 10 anos Realmente. atrás, quando tinha aí o pessoal aí mais da mídia aí que falava, não, compensa mais você pegar um dinheiro, aplicar, deixar lá rendendo e morar de aluguel. Gente, isso não existe. Porque assim, quando você está pagando o aluguel, você está pagando um financiamento de uma outra pessoa. Né? Você está pagando o imóvel de uma outra pessoa. E às vezes quando a gente fala sobre isso é muito engraçado, porque assim, vamos supor, você comprou o imóvel hoje, ele valoriza de 10 a 15% ao ano, né? Então vamos supor, você comprou um imóvel e você deixar ele alugado, você vai ter a sua renda mensal do aluguel e você vai ter mais a valorização do patrimônio. Então isso nunca vai bater, essa conta nunca vai bater. Né? Então, a compra de um imóvel sempre é o melhor investimento. Você não vê um apartamento aí, caramba, comprei um apartamento, perdi dinheiro. Não, você só vai perder dinheiro se você estiver muito enforcado e precisar vender muito abaixo do preço. Mas fora isso, que é o que acontece, o imóvel ele sempre valoriza de 10 a 15% ao ano. Então, sem essa, eu atendo muitos clientes, né, que falam, pô, mas eu não tenho condição agora, vou esperar um pouquinho, juntar um dinheiro. Eu falo, gente, às vezes compensa você abrir mão de alguma coisa que você quer no seu apartamento. Um exemplo, eu quero um apartamento com sacada, mas eu só tenho o capital para comprar um apartamento sem sacada, compra sem sacada. Porque amanhã ou depois você vai ter um patrimônio que vai valorizar e você vai estar pagando o financiamento de um imóvel que é seu. Você não vai estar pagando o financiamento de um imóvel de uma outra pessoa. Então, sem essa, investimento é a melhor opção. Como dizia os mais velhos, quem compra terra não erra, né, mano? Não erra. Jamais. Agora Qualquer terra. Agora vamos lá. Hoje tu é especialista em financiamento? O corretor ele tem que entender um pouco, tá? Eu trabalho já há mais de 10 anos com uma correspondente bancária. E então, assim, o cliente ele chega para mim, eu faço a triagem e mando para ela. Perfeito. Então, mas a gente tem que entender um pouco aí. Uma coisa que é muito legal, que eu estou passando por isso, quando você fala de amortização. Maravilha. Eu tô até... Entrar O que nesse seria assunto. a amortização? Amortização é muito top. Eu tô 15 anos, né? Eu acho que lá atrás não era tão fácil como é hoje, né? Então, quando você escuta alguém falar, primeiro, eu acho que as pessoas entendem mais quando ela vê lá o desenho, né, o passo a passo, então ela consegue entender mais. Eu sempre ouvi falar muito de amortização. E eu, como corretora, eu aceitava, mas não era aquela firmeza. Não era, tá? Então, assim, diferente de hoje, que eu tenho um financiamento. Então, gente, é uma opção muito boa. E é o que eu digo para o meu cliente. Às vezes a parcela ficou cara, mas encara do mesmo jeito, porque amanhã ou depois esses juros ele vai aumentar, né? Dificilmente assim você vai pegar, vai diminuir os juros. Assim, é muito raro,
tá? Então, assim, e se sobrar um valorzinho na sua conta, você pega e amortiza. Uma simulação bem básica, e é o que eu estou passando. Hoje eu tenho um financiamento de 2.800, Boa. tá? Se eu pego R$ 500 e eu vou amortizar, o banco, né, ele te dá duas opções. Ou você amortiza do saldo devedor, ou você amortiza da parcela. O que eu mais indico para os clientes? Amortizem do saldo devedor. Por quê? Porque quando você amortiza do saldo devedor, cai um pouquinho das suas parcelas. Tá? Então, um exemplo. Eu tenho um financiamento de 2.800. Se eu pego R$ 500, eu consigo amortizar 3 prestações. Então, olha isso. Isso começa uma somatória de trás para frente ou simplesmente amortiza? Amortiza do saldo devedor. E isso vai Continua impactar nas nas mesmas parcelas. quantidade de parcelas ou só diminui de trás para frente? Não, vamos supor, eu tenho lá 200 parcelas. Perfeito. Tá? E aí eu vou amortizar R$ 500. Ele vai amortizar 3 parcelas. Ele vai diminuir R$ 500 no meu saldo devedor e ele vai eliminar as 3 últimas parcelas. Perfeito. Então, Agora, de 200 E seria- cai um pouquinho das Tá. prestações atuais. tá, então vamos Agora lá. você tá entendendo, Pera né, aí, de cara? pera aí. Vamos deixar. Pera aí. Gostei desse Eu assunto, gosto vamos eu aprofundar. gosto desse tema. Esse assunto é muito bom, gente. Realmente. Então, E eu tô passando por isso. Então, assim, hoje eu tenho propriedade Top. para orientar o meu cliente. Tá, então vamos lá. Pera aí, não só o teu cliente, mas eu vou pedir agora para esta câmera aqui para você orientar o nosso ouvinte, perfeito? Em casa. Para você que está em casa. E o porquê que é interessante trazer isso? Porque o vidraceiro e o serralheiro, ele movimenta muita grana. Sim. Só que muitas das vezes é para compra de material e uma série de outras coisas. Então ele tem um volume diferente do CLT no geral. Então, por ser um vidraceiro ali, ele ter o ganho em cima da prestação de serviço, ele movimenta uma quantidade muito alta de grana. E muitas das vezes ele se perde e esse cara paga aluguel. Ah, não, Tá gente. ok? que Então isso? vamos lá. Colocar entre miúdos. Para você que está em casa, começa a entender um pouco mais fora da caixa. Pensa um pouco mais fora da caixa. Regulariza ali a tua vida financeira. Tá ok? Isso é um contato direto. E pega essa indicação de alguém que realmente entende sobre, por mais que você não tenha grana para comprar um imóvel à vista, junte a grana da entrada, seria isso. E entra no financiamento. Entra no financiamento e se atente no detalhe que ela vai falar agora, que é sobre amortização, tá ok? Eu gostaria que você só repetisse pra gente, para ficar um pouquinho mais claro, Karina, a respeito dessa amortização, porque eu tenho muito colega, inclusive, que tá nessa mesma condição, tá ok? De, às vezes, que nem o Matheus falou, ele tá correndo do financiamento ou não enxerga como um bom investimento ou coisa do tipo, tá bom? Então, para você que tá em casa, preste muita atenção nessa jogada da amortização, porque realmente é muito interessante. Exatamente. Então, para você assim que está preocupado com juros, com quantidade de parcelas, não se apeguem nisso. Não se apeguem. O interessante para um financiamento bancário, você tem que ter pelo menos aí um valor da documentação, Perfeito. tá? Porque nenhum banco ele financia 100%. Isso que a gente que falam que financiou 100%, isso é jogo de números. Que aí é uma coisa mais... tem que explicar com calma para a pessoa entender, tá? Mas nenhum banco financia 100%. Isso é jogo de números. Teoricamente, quantos por cento é o valor da entrada? Mais ou menos do valor do De imóvel? 20 Maravilha. de 20 a 30%. Vai Perfeito. depender da renda. Aí do valor total do imóvel, né? Isso, geralmente. Mas aí mas tem esse lance do 100%, entendeu? Mas aí é um jogo de números, que aí engloba uma série de informações que aí é legal pegar caso a caso e explicar detalhadamente para a pessoa entender, tá? Então quando você ouve alguém falar assim, pô, eu comprei e não dei entrada. Jogo de números. Perfeito. Você tem que ver se o imóvel que você escolheu, ele vai passar nessa avaliação. Tem uma série de detalhes, tá? Perfeito. Então, assim, o importante é você ter pelo menos um valor, 6% do valor da documentação. Isso aí já ajuda muito, tá? Então, Maravilha. você tem que ter pelo menos 6% do valor da documentação. 6% do valor do imóvel, tá? Que é usado para a documentação. Então, se você tem isso, cai para cima. Não se apegue em quantidade de juros, quantidade de parcela, porque isso tudo você consegue reverter. Reverter como? Ah, poxa, mas eu vou pagar aí 20 anos, vou ficar pagando 20 anos. Gente, hoje em dia você amortiza. Se você tem uma parcela de R$2.000 e você pegar e no mês, poxa, no mês sobrou R$1.000,
Você pega esses R$ 1.000, vai lá no próprio aplicativo, tem os simulados, tá? Você amortiza os R$ 1.000 com os R$ 1.000 e você elimina aí 10 parcelas. E esse saldo vai caindo. E os juros das parcelas mensais também vai caindo. Muda um valor pequeno, mas muda, tá? Então, é mais ou menos isso. Então, não se apeguem a valor de quantidade de parcela, Aí, não. Kelvin, E vamos aí? lá, já que tem bastante pergunta, falando em porcentagem, Jorge Camargo colocou: como o corretor chega no valor de um imóvel, o que ele precisa para avaliar? Para avaliar conhecimento, tá? Na Praia Grande, isso é muito legal e eu falo muito para o cliente. Tem muito cliente em São Paulo, eu não sei como é que funciona o mercado de São Paulo, mas São Paulo, o cliente ele vem para cá com a ideia de metro quadrado. Ah, mas o metro quadrado é isso? Não. Aqui na Praia Grande não é avaliado por metro quadrado. Porque, assim, são vários fatores que valorizam o imóvel. Um exemplo, apartamento, um prédio sem lazer até a terceira quadra da praia. Ele é avaliado de um jeito. Esse mesmo perfil de prédio sem lazer a 800 metros da praia, ele cai o valor. Prédio com lazer é um preço. Prédio sem lazer mais distante da praia já é outro valor. Um apartamento assim tem apartamentos, hoje mudou um pouco o público da Praia Grande. Antigamente, o que o pessoal fazia? Mobiliava um apartamento e queriam, vamos supor, gastei 100 mil de mobília. Meu apartamento é avaliado em 500, eu vou pedir 600. O imóvel não vendia, porque 80% do público de Praia Grande é turista. Ele vem só para aproveitar a praia, então ele não está preocupado com uma mobília de 100 mil, né? Hoje mudou um pouco mais isso. Hoje a gente tem investidor que o que ele faz? Ele vai lá, compra um apartamento e ele vende imobiliado. E aí ele consegue um valor diferente. Consegue agregar, hein? Exatamente. Então mudou um pouco isso, né? E o que mais você tinha perguntado? Perfeito. Não, era realmente sobre essa questão da avaliação que você colocou, como que o investidor, como que o corretor A acha avaliação, esse valor. né? Então, tá. Eu falo pra vocês, gente. Eu começo a falar. Não, vamos embora, tá em casa. Eu começo a falar isso, aí eu lembro. Então, vamos lá. É conhecimento. Você tem que conhecer bem a área. E não é, às vezes o pessoal fala assim, ai, poxa, mas vem aqui em São Vicente avaliar. Eu falo, cara, você tem que pegar um especialista da área, ali do perímetro, para poder fazer uma boa avaliação, tá? Perfeito. Então, uma boa avaliação, você tem que pegar um corretor da região.